Beleza. Bom, você já deve estar vendo a minha tela, né? Beleza, então. Então, ó, a gente vai estar nessa aula aqui, tá? Do dia 17/11, a parte de criação de banco e tabela, tá? Bom, no material que eu deixei aí, vai ter tanto do Oracle quanto do SQL Server, tá? Então, tem os dois aí para vocês. Vou passar o do Oracle, que, na verdade, assim, não é muito uma preferência, mas é o que estava pelo menos na ordem. Como a gente chegou a ver um pouco mais o Oracle, ele tem mais alguns detalhes do que os outros, né? Do que o SQL em si, tá? Mas é bem tranquilo também. Bom, para se criar, né, no Oracle, a gente vai precisar fazer o quê? Entrar com admin, né? E existe esse Oracle Application Express, correto? Ele, na verdade, que faz com que seja o quê? Administrado o Oracle em si. A gente está na versão Express, né? Logicamente, a gente tem algumas coisas bem mais reduzidas que a versão normal do Oracle, né? Mas, mesmo assim, a gente conseguiria estar tranquilamente administrando. Para a gente estar podendo fazer a criação, que é o que a gente chama de workspace, a gente tem que entrar com o quê? Com esse cara aqui, ó, internal, né? O login admin, o user admin, e a senha aí é a que foi definida aí, né? No nosso caso, a senha foi Oracle para máquina virtual. Depois que a gente faz a criação, depois que a gente entra, né, com as credenciais, a gente vai vir aqui nessa parte de gerenciamento de workspaces, ó, manage workspace, tá? A gente vai fazer a criação, a gente pode também fazer com que seja o quê? Visualizado, ó, os workspaces existentes, a gente já sabe que um deles já exista, né? Mas vai estar aqui simplesmente para a gente poder estar fazendo a criação, tá? Na identificação desse novo workspace, né, logicamente são necessários alguns passos. Dá um nome para o workspace e dá uma descrição, né? Criação de um esquema, né? E aí, qual é o usuário administrator desse workspace? Lembrando que a versão Oracle até a 11, né, existia somente um único banco de dados e vários esquemas, tá? Então, isso daí, vamos dizer assim, limitava um pouco em relação à administração do Oracle. Apesar de funcionar bem, né? Sempre o Oracle 11 ele foi muito bem consolidado, tá? No Oracle 12, já teve uma grande alteração. Aí ele começou a ficar um pouco mais parecido com SQL Server. Você tem uma única instância para vários bancos de dados, né? E dentro desses bancos você tem vários esquemas, e assim vai. Então, essa quantidade de ele conseguir administrar vários, né, bancos de dados em uma única instância alavancou um pouco mais essa versão do Oracle 12, tá? Mas para a gente aqui, a 11 é um único banco com vários esquemas, tá? Aí ele vai dar um tipo de um resumo, né, a confirmação da requisição, do que você quer fazer a criação do seu workspace aí. Fez, né? E depois que a gente faz a criação do workspace, a gente vai precisar fazer com que seja associado a um usuário, né? Ó, então, a gente vai vir no Create User aí, né? Coloca-se os dados do usuário, e aqui, ó, a gente escolhe embaixo Default Schema. Esse Default Schema, justamente, é o workspace que a gente vai fazer com que esse usuário seja dono. Ok? Beleza. Feita essa vinculação, daria para a gente já fazer o quê? O teste de entrar no Oracle Application Express com o usuário criado, tá? Nesse caso aí foi o MyTest, ok? E é possível, obviamente, fazer com que seja conectado nas outras instâncias, né? Nos outros esquemas. Nesse nosso caso aí, o MyTest é o que está sendo colocado aí, né? Que é o que a gente acabou de criar. Então, fala a criação de um usuário que não seja de mim para o Oracle criado. No SQL Developer, né?
Depois de ter conectado, digite o comando SQL Develop para que o usuário criado possa fazer conexão. A gente precisa fazer com que ele seja permitido, né? Então, a gente dá um grant ali, ó. Grant, create section, create table, create view to, aí o número do usuário, né? Ou para permitir que o usuário passe permissões. Grant, create section, create table, create view to, aí o nome do usuário, with admin option. Então, esse cara aí vai permitir que aquele usuário que você está criando, ele consiga também fazer a passagem de permissões, tá? Beleza, até aí, então, ó, a gente fez a conexão com o nosso banco, né? E depois a gente vem fazendo a criação dos objetos, né? Então, é isso daí que a gente vai começar a ver. Todos os comandos para fazer a criação de tabela é a mesma coisa, create table, tá? Isso daí não muda, é padrão ANSI. Aí, o que vai mudar mais é essa parte do quê? Dos tipos de dados, tá? Então, ó, number de 5, varchar de 2, isso daqui muda de banco para banco. Cada banco vai tratar o tipo do seu dado um pouco diferente com o do outro, tá? Mas o restante é igual. Constraint é um tipo de regra. PK usuário é o nome da minha regra. Primary key é o tipo da regra, né? Código usu. Código usu é o código do próprio usuário da tabela, ó, e aqui ele está fazendo com que seja o quê? A chave primária. Tá? Então, essa parte de a gente conseguir fazer com que seja colocado algumas regras, a gente já pode aproveitar colocando na própria tabela. Okay? Lembrando que uma chave primária, ela nunca é repetida e ela nunca pode ser nula. Tá? O resto deveria ir tranquilamente dos outros campos, né? Não exigir a obrigatoriedade. Bom, criação de um banco de dados Oracle como usuário, né, que tem a permissão de system, você pode permitir ou revogar acesso a objetos diferentes. Revogar é o tirar, né? Permitir é o colocar a senha para ele também que seja executado. Okay? Então, se a gente fosse ali, ó, dando permissões de outros esquemas, ali a gente tem grant, revoke, revoke. Grant, então, a gente permite o quê? Select Update. Em qual tabela? Na tabela rh.employees. Para o usuário tal. Agora o revoke é para tirar. Revoke create view from aquele determinado usuário. Revoke insert on, tá? rh.employees from algum usuário. Correto? Então, grant revoke deveria ser utilizado bastante para essa parte de permissão. Beleza. Então, isso que a gente comentou é a criação, né, de um banco e esquema em ambiente gráfico. Existe também a criação do ambiente em console, tá, pessoal? Isso daqui é uma passagem um pouco mais rápida, porque a gente já viu, né? Para se contornar esse problema, é possível criar um esquema diferente que usuários diferentes possam gerenciar suas determinadas tabelas, né? O objetivo do esquema tem a função de container de objetos, ou seja, faz o agrupamento de vários objetos de banco de dados, né? Então, isso é até a versão 11G do Oracle. É possível fazer a criação online das demais esquemas. Após ter sido criado, é possível modificar sua estrutura. É necessário fazer a criação de um usuário para ser dono do esquema. O esquema, então, basicamente, ele tem duas funções básicas. Uma, realmente, é o quê? A parte de segurança. A outra é a parte de velocidade, tá? Se a gente tem, por exemplo, vários objetos em uma única caixa, vamos supor que a gente tenha lá 1000 objetos em uma caixa. É difícil para você pegar e ficar procurando, garimpando aquele objeto que você tem. Agora você tem, sei lá, 10 objetos diferentes em 10 caixas diferentes organizadas. É muito mais fácil você ir direto ao ponto onde o esquema ele já está guardado, né, os seus objetos, para ele poder estar selecionando o dado que você quer. Então, nesse caso,
É muito melhor você trabalhar com vários esquemas diferentes desde que se tenha organização, né? E, lógico, para achar 1000 objetos em um único esquema ou 100 objetos em um esquema, você já reduz muito, né, a quantidade de objetos que você tem que encontrar. No caso, o Oracle aí, né? No Oracle 11G Express Edition já existe o banco de dados instalados, que é o tal do XE. Vamos criar o esquema para que seja possível fazer a criação de tabelas e outros objetos isoladamente do esquema HR. Bom, aí cria um arquivo exemplo1.sql contendo os seguintes comandos. Esse cara aqui é a criação do tablespace, né? A criação do tablespace justamente serve para quê? Para ele alocar um espaço dentro do sistema operacional. O Oracle em si, ele exige que seja o quê? Reservado um espaço do banco. Então, ele já faz a solicitação antecipada para o sistema operacional para que ele possa colocar os dados dentro, né? Então, isso é o que a gente chama de tablespace, né? É um limite, vamos dizer assim, que você tem para atuar em cima do sistema operacional. Lógico, tem grandes vantagens de a gente trabalhar desse modo, né? Por exemplo, a parte de segurança já começa a ser mais exigida, né? Create User, exemplo 1, Identified by, exemplo 1. O Create User, exemplo 1, é o usuário, exemplo 1, que a gente está criando. Identified by é o quê? É a identificação por, a senha. Tá? Exemplo 1 nesse caso aí, né? Default Table Space, exemplo 1. Então, o Table Space padrão do exemplo 1 da parte temporária, né, é o Table Space Temp. Então, qualquer coisa que eu precise fazer com que seja processado no meu Table Space, eu não tenho espaço em disco, nesse caso é temporário, arquivo temporário. Ele iria para esse outro Table Space aí. Tá? Então, todos os arquivos temporários não ficam neles, ficam em um Table Space diferenciado. Tá? Grant Create Section Connect Resource to exemplo 1, você está concedendo, né, o exemplo 1 a ter a criação de seção, conectividade e recurso. Tá? Isso, obviamente, poderia estar sendo colocado aí em ambiente gráfico, tá? Mas dessa forma também, acredito que seja melhor até, né? Para ambiente texto é bem tranquilo de a gente fazer com que ele seja feito aí, né, a criação para ele fazer a conexão. Alter user, exemplo 1, cota unlimited, exemplo 1. Nesse caso aí, o usuário, exemplo 1, ele tem uma cota ilimitada de disco, tá? É por isso que ele está dando alguns, nesse caso aí, dando exemplo, né, de como a gente não deixar finito. Logicamente, mais uma vez, tem vantagens e desvantagens. Quando a gente tem uma cota limitada, obviamente a gente pode colocar o que a gente quiser. Quando a gente tem uma cota limitada e eu tenho que pedir recurso, só o fato disso daí já causa um pouco de vergonha, né? De a gente ter uma cota limitada. Mas, assim, é necessário você ter. Vamos supor que um hacker ou alguém comece a fazer inserção no seu banco, né? De modo a que ele encha o seu disco. Com a cota limitada, na verdade, você consegue fazer com que os dados eles não travem por espaço de disco. Então, se eu tenho uma cota, né, eu tenho uma limitação que eu posso colocar. Beleza. Se eu não tenho cota, esse mesmo hacker, ele vai lá e consegue fazer com que seja o quê? Inserido um monte de dados. Provavelmente ele vai fazer isso até que o seu banco ele trave. O porquê? Porque o sistema operacional ele precisa também, né, de um tamanho mínimo aí para se trabalhar. Se ele não tem, provavelmente você já está parando tanto o seu serviço de banco
quanto seu servidor quanto seu sistema operacional, né? Então, essa parte é um pouco delicada. Dá mais trabalho, porém é mais seguro, tá? E esse é o papel do DBA, na verdade, ficar sempre monitorando o tamanho, né, do quanto está sendo ocupado e quais usuários essa cota está estourando para dar o problema. Esse caso aqui é um exemplo de conexão, né, o connect exemplo 1 barra exemplo 1. Exemplo 1, esse primeiro aqui, ele é o nome do usuário, barra exemplo 1 seria o password, tá? Após a criação de esquema, ele já vai estar conectado no esquema, beleza? Ainda a possibilidade de a gente estar fazendo a execução de scripts, tá? Através do SQL Plus. Lembrando que o SQL Plus é a principal ferramenta da Oracle, né? No sentido do quê? De em qualquer lugar que você tiver conectado, o SQL Plus vai estar lá presente. Tá? As outras ferramentas não, né? São mais opcionais, então vai depender de você pegar e baixar certinho, mas o SQL Plus para Windows, para Linux, ele vai estar lá, né? Conectando o SQL Plus com o usuário System, drop user exemplo 1 cascade, aqui ele na verdade só está excluindo, drop table space exemplo 1 including contents and data file, aqui né, no usuário System, dentro do SQL Plus a gente consegue pegar e fazer a exclusão de uma table space. Okay? Então, esses daqui foram alguns exemplos do que a gente tem, né, para fazer conexão, tá, no nosso banco. Isso daqui, então, na verdade, é mais uma introdução, né, para a gente poder estar pegando as outras partes. Depois que a gente já consegue fazer a criação do nosso banco, a gente tem um determinado limite de cota, beleza? A gente, obviamente, precisa fazer com que esses dados, eles tenham o quê? Esses containers, né? Eles tenham mais objetos, tá? E um dos objetos, obviamente, é a tabela principal, né? Bom, a tabela tem a principal função de armazenar dados. Views, objetos que encapsulam uma instrução select, podendo ter uma ou mais tabelas. Isso daí, então, são todos os objetos que a gente pode criar dentro de um banco de dados, tá? Sequence, gera uma sequência numérica. No SQL Server, a gente tinha muito o identity, né? E depois do SQL 2012, eles já lançaram essa sequence também, tá? Que ele faz a geração automática de alguma sequência. Temos os índices, utilizados para melhorar a performance de consulta. Sinônimos, apelido para objetos dados. Tá? Bom, e a view em si é que nada mais, nada menos que uma select, né? Mas ela vai estar sempre encapsulada ali para o usuário estar melhor utilizando. É possível fazer a criação online, né, de tabelas, então não preciso parar o Oracle ou o SQL também para fazer isso daí. É possível ter sido criada e é possível modificar a sua estrutura? Sim, depois que você fez a criação da tabela, né, ainda é possível fazer a alteração dela também, enquanto não tiver dados. Importante ter estimativa de tamanho para evitar que o banco de dados trave. Se a gente tiver um banco de dados muito grande, né, obviamente é sinal que ele está fazendo o quê? Consumindo recurso do sistema operacional. E se isso realmente for, vamos dizer assim, grande demais o que ele pode crescer, se ele estiver no mesmo disco do sistema operacional, óbvio, não tem o que fazer, ele vai parar, tá? Importante ter uma estimativa. Nomes devem ter até 30 caracteres, começando com uma letra. No caso que a gente está falando, é nome de produtos, né? No caso que a gente está falando,
a quantidade de caracteres de uma tabela, né? Nesse caso, então, dos nomes aí, no máximo 30. O caractere underline é um caractere permitido para se dar nome das tabelas, tá? E aí os outros caracteres, existem mais alguns que o Oracle ele também pode estar utilizando, mas não é tão indicado, vamos dizer assim, né? Então, as tabelas, elas podem começar com A e Z minúsculo e A e Z maiúsculo, de 0 a 9, contendo underline, né? Na verdade, não é que elas podem começar, elas podem ter. Os caracteres sustenido e cerquilha também podem ser utilizados em nome de tabelas, porém não recomendados pela Oracle. O que a gente tem aí, então, poderia ser tabela de clientes com algum cerquilha no meio, mas, enfim. É possível ter nomes iguais de objetos desde que estejam em usuários diferentes. Nesse caso, esquemas diferentes, né? Então, eu tenho o nome cliente, e esse cliente é uma tabela do esquema HR. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter uma de clientes em outro esquema, sei lá, vendas. Tá? Desde que sejam esquemas diferentes, eu poderia estar utilizando o mesmo nome de tabela. Tá? Não se deve utilizar palavras reservadas, assim como em qualquer outro ambiente, né? A palavra reservada, obviamente, já tem dono, no caso, é o compilador. Correto? As tabelas não há case sensitive. Lembrem-se que os dados são case sensitive, ou seja, S minúsculo é diferente do S maiúsculo. A minúsculo é diferente do A maiúsculo, e assim vai. Em tabelas não há necessidade de case sensitive. Bom, case sensitive, então, é o nome da tabela. Agora, os dados precisam, tá? Para se criar tabelas, é necessário que tenha privilégio de estar conectado, né? Create table clientes. Create table é o nome do meu comando para criar tabela. Clientes é o nome da minha tabela. Código clean number de 5, código do cliente. O código cliente tem numérico do tipo, com 5 casas no total. Nome CLI varchar 2 de 30. Nome CLI é o nome do cliente. Varchar 2 para tipos varchar mesmo, né? String. E 30 é a quantidade de caracteres que a gente pode armazenar. Ok? Beleza. Pessoal, mais dúvidas aí? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tá tranquilo, professor. Beleza, né? Tá, vamos lá. Tipo de dado no Oracle, para mim, eu acho mais fácil ele do que o próprio SQL. O SQL te dá uma infinidade muito grande de escolhas para você fazer. A Oracle tem praticamente a cobertura de todos os cenários que o SQL Server tem, né? E mais fácil, eu pelo menos acho. As colunas de uma tabela precisam ser definidas com um tipo de dado, pois ele será tratado posteriormente pelo banco de dados. Então, se eu já tinha, por exemplo, né, algum dos tipos de dados, né, e ele precisa ser redefinido, é necessário fazer um estudo primeiro de qual é o tipo que você vai redefinir para não perder esse determinado tipo de dado. Do mesmo jeito que a gente faz a declaração de alguma variável em sistemas, a gente precisa fazer o quê? A tipação de determinadas variáveis para que eles possam armazenar corretamente o seu dado, né? No caso, o varchar 2, ele armazena os tipos de caracteres alfanuméricos, aceitando letras e números, podendo ser definido de 1 a 4.000 caracteres. A quantidade de bytes utilizada é a quantidade de caracteres mais 1, que especifica o tamanho da string. Tá? Esse mais 1 a gente vai ver o porquê. Quando a gente tem a nossa string, né, no caso seria o vetor, que deveria estar enxergando a gente, esse vetor ele tem um terminador, e esse terminador ele tem o quê? A ocupação de uma casa, tá? De bytes aí. Ok?
É por isso que ele coloca ali a quantidade de caracteres mais 1. É um caractere especial nesse caso aí, ó, né? Está sendo armazenado. Char permite armazenamento de caracteres numéricos, podendo ser definido de 1 a 2000. No caso, quando a gente tem dados do tipo mais fixos, telefone, por exemplo, CEP, CNPJ, esse tipo de dado, o char, ele é o mais recomendado. Tá? O number permite armazenamento de números inteiros e decimais, precisão escala, NN, que varia de 1 a 38. Então, esse number, né, ele vai fazer com que seja permitido tanto inteiro quanto decimal. Como a gente define inteiro ou decimal? Mais uma vez, através do tipo. Aliás, o number, né? Através da precisão escala. Aqui nesse caso aqui, number de 10,2, são 10 casas no máximo que ela pode ter, tá? Que esse campo pode ter. E depois 2 é a quantidade de números decimais. Ok? Isso tem diferente do SQL Server. Por quê? Porque o SQL Server ele vai te oferecer uma infinidade de tipos de dados. No Oracle, não. É só isso daí e já era. Né? Number de 10,2. Se ele tem vírgula, ele é um float. Se ele não tem vírgula, ele é um int. Date permite armazenar data e hora, que pode variar de 1 do 4.712 a.C. até 31 do 12 de 9.999. Beleza. Long permite armazenar caracteres até 2 GB, né? E celob permite armazenar caracteres de até 4 GB. Eu acho que o long, desculpe, o long, ele, na verdade, faz com que seja só no caso de retrocompatibilidade, porque os novos, obviamente, já vão ser colocados na nova tecnologia, né? O how, e aí ele coloca ali um parâmetro de tamanho, permite o armazenamento de dados binários brutos. Long how armazena dados binários de tamanho variável de até 2 GB. Blob e dados binários de até 4 GB. O Bify armazena arquivos binários em arquivos externos ao banco de dados até 4 GB. Então, vai depender do tipo de dado que a gente está querendo armazenar, que a gente vai poder estar colocando ali, ó, definindo, né? Tipos de 4 GB, geralmente, assim, são um pouco mais difíceis de a gente conseguir estar armazenando. Existe essa possibilidade, é óbvio, né? Mas imaginem que todo o registro vão ter 4 GB guardados, tá? É uma coisa muito grande. Então, dependendo realmente do tamanho que for essa sua string, né? Compensaria colocar num dado do tipo varchar2, por exemplo. Por que ele é chamado de varchar2? Provavelmente porque existiu o varchar1, tá? E óbvio, foi descontinuado para Oracle, e aí agora a gente está nesse rolo aí. Tá? Bom, a gente tem um row ID que permite o armazenamento de endereço físico exclusivo de uma linha em uma tabela correspondente. Toda tabela tem um row ID controlado pelo Oracle, podendo ser acessado pelo comando select row ID. Ok? O long, tipo de dados long não pode ser copiado para uma query, copiado para uma outra tabela através de uma subquery. A coluna long não pode ser incluída no group by ou no order by. Essas colunas que têm tamanho maior, tudo bem, ela existe, mas assim, pessoal, o que a gente, na verdade, tenta é justamente evitar, tá? Por exemplo, o long aí, nesse caso, ele já mostrou para a gente que ele tem várias restrições, né? Coisa que no campo varchar2, por exemplo, que é o mais comum, não tem. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em cima disso daí quando a gente estiver reestruturando mesmo ou criando os nossos dados, tá?
Beleza. Bom, existe um cara chamado timestamp. Esse cara, ele tem bastante opção. Ele é tão bom quanto o do SQL. O SQL eu acho que tem até mais, tá? Mas eu gosto de trabalhar bastante, apesar de ele não ser tão fácil, vamos dizer assim, mnemônico de decorar, né? Mas o timestamp é uma extensão do tipo date que armazena o segundo e a fração de segundo. Pode se especificar o fuso horário, né? Então, se eu tenho aplicações que realmente precisam de alto rendimento, alta performance, que centenas de segundos já fazem diferença para o cara, eu tenho que utilizar o timestamp. E aí eu tenho o if local time zone ou o if time zone. Tá? O interval year to month, esse cara aí é utilizado para fazer com que seja guardado, armazenada a diferença dos dois valores de data e hora, levando sempre em conta o mês e o ano, né? Então, o interval year to month, ele faz justamente essa diferença aí, né, entre os valores. E aí a gente tem exemplo embaixo, o interval 12-5, year 2 to month. Grava um intervalo de 12 anos e 5 meses. Então, esse cara aqui, ó, não são meses, são anos. Tá? E aí tem outros exemplos aí do interval year to month. Interval de 231, month 2. Grava um intervalo de 231. Tá? Interval 543 years. Retorna o erro, pois não foi definido o ano em que o padrão pro ano, na verdade, né? São de 2 dígitos. Bom. E aí tem alguns outros intervalos, tá, pessoal? Isso daí eu não vou passar todos. Aqui ele está dando, por exemplo, só alguns exemplos, né, de como está fazendo a gravação aí do nosso dado. Tá? E a partir daqui a gente, na verdade, está fazendo a criação novamente, né, de uma das tabelas. Então, a gente está criando a tabela teste dados, código, nome e salário do tipo, aliás, código e salário do tipo number e o nome char de 30, CEP char e nascimento date. Beleza. Aí está um registro, vamos dizer assim, bem equilibrado. Para nós podemos fazer a parte de inserção dos dados, né? Insert into o nome da minha tabela. Depois que eu tenho o nome da minha tabela, quais são os campos necessários para que seja inserido um dado? Eu vou ter que listar todos eles. Código, nome, CEP, nascimento, então, ó. Values, e aqui, ó, embaixo, na verdade, é onde a gente vai colocar os nossos valores, né? Ó, teste de nome. Aí, qual que seria o quê? Depois do nome, o CEP, né? To date, beleza? 7, 15, 20, 20. MMD, year, né? 4 vezes o year. E aqui é um valor, né? É o valor do salário de 1,45, tá? Bom, e aí ele vai começar a fazer o quê? Umas outras inserções também, umas outras criações, inserções, criações e inserções. Bom, create, select, tá? E assim vai. Então, nessa parte aqui, a gente começou a dar uma olhada sobre alguns tipos de dados do Oracle, tá? O que diferencia também um tipo de dado ao outro? Quando você, na verdade, tem tipos de dados diferentes, você precisa analisar o que você vai, na verdade, tentar guardar, né? Então, se você já tem um dado que vai ser date e time, obviamente você não vai colocar num campo só date, né? E dependendo do que você fizer, sei lá, você, na verdade, depois não tem condição de pegar e fazer essa transformação dos dados tão rápida quanto agora. Depois que o seu banco ele começa a ter formato, vamos dizer assim, né? É difícil de você pegar e manipular ele, tá? Realmente é um pouquinho mais complicado. Lógico, dá certo, é possível, mas não é tão fácil do jeito que a gente está fazendo aqui, não. Em um banco de dados de produção real. Tá ok? Então,
Vamos passar para o próximo aqui. Constraints. Bom, constraint, na verdade, são o quê? São algumas regras, né? Que são impostas no nível de tabela, ou coluna, né? Que, no geral, impede a inserção, atualização e declaração de dados indevidos. Então, a parte das constraints, ela ajuda, na verdade, a gente a estar fazendo um pouco mais essa barreira, né, de dados aí. Eu quero que entre dados consistentes, né? Então, a constraint é uma delas aí. As mais importantes são not null, unique, primary key, foreign key, check. Tá? Uma das mais, né? Porque tem outros tipos bastante de constraints que a gente, lógico, teria que estar estudando aí, né, aos poucos, porque tem muito. Sempre que possível, eu nomeio constraints, caso não, o Oracle dá um nome de sys underline alguma coisa. Quando a gente não faz, vamos dizer assim, quando a gente não dá um nome, vamos dizer assim, mnemônico para uma determinada constraint, né, ele vai escrever como sys underline alguma coisa. E esse underline alguma coisa é um número imenso, tá? Então, fica-se um pouco mais difícil se você realmente não colocar o nome na constraint e deixar para o Oracle fazer isso. Aconselhável criar constraints logo na criação da tabela, porém pode ser criada posteriormente. Esse recurso daí a gente às vezes utiliza, vai depender do que você vai fazer, né? De poder, na verdade, fazer a criação da sua tabela e para depois incrementar as constraints. O porquê que eu falo isso? Quando você tem, por exemplo, um banco de dados, né? Que você precisa da carga e descarga dessa tabela, nesse mesmo banco, para você fazer a carga, se todas as constraints estiverem ligadas, demora-se bem mais do que o normal. Tá? Então, essa parte de você conseguir consistência sempre é a melhor coisa, né? Logo de cara, você já tem o quê? Dados consistidos, para poder estar entrando dentro da sua base. Isso daí seria o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre isso acontece. Existe um outro tipo, eu não acho que eu não vou lembrar também, que você consegue fazer a criação, não é um tipo, é um parâmetro, na verdade, que você consegue fazer a criação de todos os objetos no Oracle sem que eles existam. Então, se você, por exemplo, vai começar a fazer uma view, select, view, clientes, vírgula, cidade, vírgula, UF. Beleza. Essa select, essa criação da view, né, um create view, quando a gente tem uma estrutura dessa, é necessário que você tenha as tabelas realmente já criadas, né? Só que o Oracle tem como parametrizar com que seja criado, né? Não necessariamente a view seja criada, não necessariamente já com o conjunto de dados que a gente tem, tá? É um serviço, né, na verdade, isso daí, que poucos bancos têm, tá? O Oracle é um deles. Quando você tem, por exemplo, projetos, né, que somente o DBA de desenvolvimento faz criação de tabela. Beleza. Enquanto aquele DBA de desenvolvimento não faz a criação da sua tabela, se você é o responsável por estar fazendo a criação dos objetos, você vai ter que ficar esperando esse cara, né? Então, com recursos adicionais, óbvio, a gente não precisa ter esse tempo aí de parada. Bom, constraints not null serve para que uma determinada coluna não tenha valores nulos. Por padrão, as colunas são null. Null pode-se ter valores nulos. Tá? Por exemplo, create table nome tabela, nome da coluna, o tipo da coluna, not null. O not null vai ali na frente. Ó. Sempre com o nome e com o tipo de dado. Né? Ok?
Constraint unique serve para que seja determinada uma coluna, né, no caso, ou colunas, que venha valores únicos, podendo ter valores nulos. As primary keys implicitamente são unique. O porquê que uma primary key, né, torna-se unique já? O Oracle, ele não é muito disso, né? Se você realmente não quer, beleza. Você não... É aquele negócio que você precisa saber trabalhar com ele, né? Colunas do tipo unique aí, pessoal, eles servem justamente para quê? Para a gente fazer com que eu tenha valores diferentes, né? A primary key, ela já é unique, né? Então, qualquer primary key eu tenho qualquer valor único, né? E... deixa eu ver o que eu ia falar mais. No caso ali, existe uma outra constraint que a unique, aliás, que a primary key aceita e que a unique não. A primary key, apesar de ser única, né, ela também tem uma característica de ser not null. Tá? Então, eu preciso ter um dado de qualquer forma na primary key. No caso da unique, ele aceita o Oracle, no caso, valores nulos, tá? Então, mesmo que eu tenha lá uma das colunas unique, é possível fazer com que ela tenha valores nulos. No SQL é um pouco diferente. No SQL, ele permite que eu tenha um único valor nulo. Tá? Então, o Oracle aceita vários, o SQL Server aceita um só. Ainda, né, nas constraints primary key, serve para que uma coluna ou colunas tenham valores diferentes entre tupas, sendo valores únicos e não nulos. É limitada em ser criados em uma única primary key, por tabelas, que podem ter várias colunas, tendo colunas que precisam não ser nulas. É automaticamente criado um índice para melhor pesquisa dos registros. Então, toda vez que a gente faz a criação de uma primary key, né, a gente tem essas características aí. Tá? É limitada a ser criada uma única primary key por tabela. Realmente pode ter várias colunas. Todas as colunas precisam ser não nulas. Bom, a constraint foreign key, ela serve para garantir a integridade do relacionamento entre tabelas. Para ser criada é necessário uma primary key ou uma unique key de uma outra tabela. Pode-se utilizar os comandos abaixo para se fazer a exclusão de dados em cascata. Tá? OnDelete Cascade, OnDelete Set Null. O que quer dizer esses dois, o OnDelete Cascade, esses dois complementos, né? Quando eu tenho uma deleção de dados em vários lugares porque estão relacionados, é essa parte do cascade que a gente utiliza. OnDelete Set Null, bom, de algum lugar vai ter que sumir, né? Esse cara. Então, a gente faz com que seja o quê? Né? No OnDelete Set Null, os valores que estavam setados para determinado campo, os valores estavam setados para determinada variável, justamente depois de ter sido exterminado, né, o valor do campo ele é colocado como null em vez do valor anterior, tá, do que você tinha. É lógico, facilita bastante o OnCascade, né? OnDelete Cascade e OnDelete Set Null, porém ele é bem arriscado, né? Se a gente realmente não sabe mexer, é melhor não fazer com que eles sejam sempre dessa forma, né? Não fazer com que eles sejam executados. Ainda na constraint, agora na constraint check, serve para fazer a checagem de um determinado dado antes da ação. Algumas das expressões não podem ser utilizadas no check. Sysdate, UID, user, userenv, ou pseudocolunas como cur, val, next, val, level,
Tá ok? Run e consultas que fazem referência a outros valores em outras linhas. Tá? Então, aí são algumas das expressões aí que a gente não consegue estar colocando no check. No caso aqui, né, a gente tem um exemplo bem simples, criação de uma tabela de empregados, com o code ali, ó, number de 6 constraint, code underline emp, pk, é uma primary key, nome varchar 2 de 30, tá? Até aí, né, não tem muito nem o que a gente falar, não tem nada muito diferente. Create table empregados, code number de 6, nome varchar 2, constraint, code imp pk. Esse nome é o nome da constraint. Primary key, code. Code, né, no caso. E agora, create table tabelas, aqui a gente já começa a ter a implementação de algumas constraints. ID number, code imp number de 10, não nulo number de 10, not null. Coluna única, date, então o date, na verdade, está sendo como unique. Constraint ID pk primary key, então vai ser o próprio ID ali, ó. Constraint fk code imp foreign key, code imp, code imp foreign key, é o nome da minha restrição, né? FK. Key, code imp e emp. Aliás, code imp é tudo uma só. Referências employed on delete cascade. Ó, nesse caso aqui, a gente está fazendo com que seja feito on delete cascade, tá? E aí, constraint ck underline call 01 check, onde a coluna check é maior do que 10. Ok? Depois a gente tem alguns testes do quê? De inserção, né? Depois a gente já fez a parte da criação. Tá, aí beleza. Insert into tabela constraint values, aí os valores ali. É possível eu não estar passando, tá? O nome das colunas, ou é possível eu estar passando. Se eu passar, né, o nome aqui, ó, das colunas, vírgula, tal, eu teria que pegar de todas as colunas, tá? Desculpa, minto. Todas as colunas necessárias, não de todas as colunas que existe a tabela. Insert into tabela constraints values 10, 100, 10, null e 10. Insert into tabelas constraint 10, 100, 3, e aí eu tenho um to date ali bem grande, né? Na verdade não é bem grande não, é bem tranquilo até. E esse cara aqui, deixa eu ver, esse daqui é o último número, tá? Esse 10 aqui, ó, então esse 11 está mais ou menos pertencente a ele. Aparentemente, beleza. Será que esse foi uma tabela constraint? Bom, ele vai selecionar as constraints dessas tabelas aí, tá? Bom, e aí o que a gente tem, pessoal? A gente tem mais comandos, né, na verdade, para a gente poder estar fazendo toda essa consistência, tá? O Oracle, ele dá bastante opção aí para a gente. Deixa eu só... Eu pensei que tinha entrado mais gente. Beleza. Manutenção de tabela de cliente. Quando a gente tem esse cenário, o que eu pensei, né? Você, na verdade, vai estar fazendo com que seja, vamos dizer assim, executado, né? Com um banco de dados em produção. Logicamente, é difícil, hoje, uma pessoa, ela não dá manutenção em produção, às vezes, né? Por quê? Porque a empresa em si, ela vai mudando, correto? Então, o que acontece? Essa dinâmica, né, de ela já estar em produção, às vezes afeta bastante parte do próprio Oracle aí, tá? Bom,
Define o valor padrão de uma coluna quando não for especificado nenhum valor, no caso em um não explícito. Esse é o default, tá? O default, aqui já vou voltar um pouquinho em constraints. Bom, o default é o quê? É o preenchimento padrão. Caso não tenha um determinado campo, né? Caso não tenha determinado um determinado valor, correto? A ser colocado por padrão, o default pode ser um dos bons comandos para a gente poder estar fazendo isso daí. Tá? Criando uma tabela com subquery, a ideia, quando a gente faz a criação da tabela com subquery, é justamente ser rápido, né? A gente já começa a evitar um monte de digitação, tá? E essa tabela, óbvio, ela, às vezes, mesmo tendo uma boa infraestrutura, a quantidade de dados que retorna a subquery pode ser grande, tá? Então, é necessário tomar um cuidado adicional quando você for rodar ela. Quando se tem expressões, é obrigatório ter um uso de alias. No nosso caso, quando se tem expressões, por enquanto não temos, não. O alter table serve para fazer manutenção das tabelas já existentes, podendo modificar colunas, criar novas colunas, eliminar colunas, adicionar valor aos defaults. Então, o que acontece aí, né? No caso de a gente for fazer manutenção, né? Criar novas colunas, eliminar, adiciona o valor à coluna, default à coluna. Caso eu não tenha nenhum preenchimento, beleza? Ele vai lá e vai fazer com que seja incluído o valor padrão do que está configurado quando foi criada a tabela. Drop table serve para quê? Para eliminar tabelas com todos os seus dados. Após ser executado, né, comissões pendentes são submetidas a um commit, efetivando as transações. O commit e o rollback, os comandos commit e o rollback, eles só permitem fazer com que seja feito o esquema transacional, né? Ele permite só quando eu tenho ele dentro de um único banco, tá? Existem alguns cenários que a gente tem, como, por exemplo, banco de dados distribuído e processamento distribuído, que para se fazer o commit e o rollback de dados, é necessário realmente estar dentro de um único banco. Tá. Bom, e aí a gente entra um pouco de exemplo, né? No caso aí do default, para se fazer uma coluna default, eu tenho ali, ó, data, date, default, sysdate. Então, se ninguém digitar nada, ele vai pegar e vai preencher com a data de hoje. Ok? Bom, e aí, pessoal, é mais vocês realmente estarem dando uma olhada, por quê? Porque aí é a parte mais de exemplo mesmo, tá? Que a gente já viu também durante a aula aí agora. Beleza? Pessoal, alguma pergunta? Não? O que vocês vão poder estar fazendo ou estar estudando é esse cara aqui, ó. Tá? Então, aí tem um exercício, tem um script, vocês vão fazer a criação, né, das tabelas aí. Correto? Ó, então, aqui é um exemplo de criação, aqui é outro de a gente está fazendo inserção, inserção. Beleza. Depois de eu ter todos os meus dados aí certinho montado, tranquilo. Né? Dá para a gente trabalhar bastante já. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, dúvidas? Ou tudo tranquilo? Acho que tranquilo para seguir, professor. Né? Uhum. Fechou, então, pessoal. Por enquanto, eu vou acabar essa aula, então, por aqui. Se conseguirem fazer os exercícios, já vão estar lá. E a gente já está acabando também o semestre, né? Exato. Mais no final do Professor, semestre. deixa eu perguntar, eu não sei se o senhor falou nas outras aulas que eu não consegui acompanhar.
As entregas dos trabalhos e as provas elas já têm data fixa, tá? Definida. Definida, isso mesmo. As entregas de trabalho ainda não, cara, porque as entregas de trabalho eu vou colocando. Se não me engano, eu coloquei 4 para vocês, né? Eu acho que eu vou colocar mais umas 2 aí, vai. Teve, acho que era aqueles questionários, você está dizendo? Isso, exato. Uhum. Perfeito. Não, E perfeito. a data da prova já tem, se não me engano, eu acho que está marcado para a primeira semana de dezembro, cara. Maravilha. É, eu tinha visto, que eu não lembro aí onde eu tinha visto, mas eu sei que eu tinha visto algo desse tipo. Mas Tá? fechou, era só para Então, confirmar. então, essa semana aqui de dezembro já é, se não me engano, a prova oficial. Eu vou precisar conversar com o professor Anselmo, se a prova de vocês é durante somente a minha aula ou se eu posso deixar ela num período maior, tá? Se for realmente durante o período, se for, vamos dizer, um período que eu posso deixar da noite, lógico que vocês vão ter uma provinha aí mais puxada, né? Mas com Não. o tempo para vocês poderem pegar e responder. Pra que Se essa for uma maldade? Não prova precisa disso, não. Se for uma prova só durante o tempo de aula, aí eu tenho que reduzir isso daí. Eu vou ter que E isso, perguntar reduz para isso ele. aí. Vamos ajudar os meninos, pô. Cara, mas, ó, Não, mas. vocês fazendo os trabalhos aí, meu, não tem muito erro, viu? Não, tranquilo, tô E brincando, professor. é para estar tranquilo. E óbvio, vocês estão, na verdade, remotos, cara, vai ser consulta praticamente para vocês, né? Não, Então, tem beleza. bastante chance aí de tirar nota, mas eu acredito que vocês não vão ter problema, não. Amém. Tá bom? Beleza, professor, obrigado. Fechou, Boa então. noite. Imagina. Obrigado aí, pessoal, pela presença. Tchau, Até tchau. semana que vem, hein? Valeu, até. Tchau, Até tchau. mais. Valeu.